Neste livro, consideraremos a relação entre o reino de Deus e a Igreja. Em primeiro lugar, porém, desejamos fazer uma pergunta. Qual é o objetivo do Evangelho? Em nossa pregação, geralmente contamos a história do Evangelho a partir do ponto de vista humano e raramente a partir do ponto de vista divino. Por um lado, a nós, os pregadores, falta uma noção suficientemente elevada do Evangelho. Por outro lado, é mais fácil pregar a partir do ponto de vista humano, pois assim podemos fazer um apelo mais pessoal à nossa audiência. Se pregarmos o Evangelho do ponto de vista de Deus, os nossos ouvintes poderão considerá-lo muito distante e, por não sentirem que é de interesse imediato, será difícil tocar na emoção deles. Portanto, nós fazemos da salvação do pecado o objetivo do Evangelho. E assim, nós oferecemos alegria e paz à nossa audiência. Ocasionalmente, nós elevamos um pouco o padrão e apresentamos a vida como alvo. Nosso ponto de partida é o pecado, a inquietação, a miséria, a condição morta do homem. Nosso alvo é o perdão, é a paz, a alegria e a vida. Já que enfatizamos a necessidade humana quando pregamos o Evangelho, os nossos convertidos, eles enfatizam o que eles ganharam quando aceitaram o Evangelho. Eles dizem: eu criei no Senhor Jesus e obtive o perdão dos pecados. Eu ganhei paz, eu ganhei alegria, eu ganhei vida. Mas se examinarmos cuidadosamente a Bíblia, deixando de lado os nossos próprios conceitos, veremos que a apresentação bíblica é muito diferente da nossa. Ela diz o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ela apresenta o reino como objetivo do Evangelho. Deveríamos arrepender-nos não simplesmente para obter perdão, paz e vida, mas por existir um reino celestial que exige o nosso arrependimento. Devemos arrepender-nos para que nos tornemos participantes desse reino. Podemos estar satisfeitos por haver obtido o perdão, a paz, a vida, mas Deus, Ele não está satisfeito com isso. Não foi somente João Batista que começou a sua pregação com as palavras: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Estas mesmas palavras também foram faladas pelo Senhor Jesus quando Ele começou seu ministério. Na dispensação do Novo Testamento, ao apresentar o Evangelho ao homem, Deus mostra o reino como seu objetivo transcendente. Quando no Novo Testamento substitui a lei pela graça, Deus faz por causa do reino, porque a lei era impotente para introduzir os homens no reino. Uma vez que virmos o reino, perceberemos quão insuficiente era a nossa antiga pregação do Evangelho. Quão familiar é o assunto do novo nascimento. Quantos têm pregado esse tema baseados em João 3? Mas eu lhes pergunto, mas quantos têm visto o propósito do novo nascimento? Nosso Senhor disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. O objetivo apresentado por ele era o reino. O propósito do novo nascimento é capacitar-nos a entrar no reino. Temo que não muitos tenham esse conceito sobre o novo nascimento. Que Deus nos deu sua vida a fim de que possamos participar do reino. Se quero viver no reino de Deus, devo possuir uma vida diferente da vida que tenho por natureza. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso receber a vida de Deus. Pois se eu não possuir a vida de Deus, eu não posso viver em seu reino. O que dissemos torna suficientemente claro que o Evangelho sempre tem em vista o reino de Deus. Portanto, ele é chamado de Evangelho do Reino. Mateus capítulo 24, versículo 14 diz: será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo. Mas o que é o reino? O cristianismo fez do reino uma questão de profecia, ou algo relacionado ao futuro. Muitos pensam que entrar no reino
É o mesmo que ir para o céu. Quando criança eu ouvi muita pregação desse tipo, colocando o reino dos céus como o reino de Deus, um lugar de felicidade eterna reservada lá para o futuro. Mas essa apresentação ela é contrária à apresentação das Escrituras. A Bíblia nos mostra que o reino de Deus, ou o reino dos céus, está relacionado com a nossa vida agora no presente. Reconhecemos que há um aspecto do reino que se refere no futuro, mas a ênfase da Bíblia está mais no presente do que no futuro. O reino ele influencia efetivamente o nosso viver diário, a nossa vida diária. A palavra reino usada no Novo Testamento é um termo forte na língua grega. Alguns tradutores têm defendido o uso da palavra soberania como sinônimo. Trata-se de uma ideia de governo soberano, de uma autoridade real. Você se lembra das palavras de Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 6, esses dois versículos, eles falam dos santos ressuscitados reinando com Cristo por 1000 anos. Mas a palavra reinar, usada em ambos os versículos, vem da mesma raiz da palavra reino. O reino de Deus é o reinar de Deus. O reino dos céus é o reinar dos céus. Mas qual a implicação disso? Certamente não é difícil entender. Antes de sermos salvos, nós estávamos sob o domínio de Satanás e exteriormente a nossa vida ela era governada pelos homens. Quando criança estávamos sob a autoridade de nossos pais. Como estudantes, estávamos sob a autoridade de nossos professores. Como cidadãos, estávamos sob a autoridade do Estado, mas não havia nenhuma autoridade divina em nossa vida. Veja as cidades modernas, quanta ordem. Uma linha amarela é traçada no meio da estrada e controla as mãos e a direção de cada carro. Ninguém cruza essa linha amarela. Quando alguém está para entrar em determinada via e vê uma placa indicando contramão, ele para de ir naquela direção. E se em outro lugar ele vê é proibido estacionar, ele não estaciona ali. Quanta ordem! Mas remova o governo, a polícia, os tribunais, haveria um caos total. Mas por que as pessoas são ordeiras? Por que o governo, a polícia, os tribunais exercem um controle sobre elas? Será que elas estão sob a autoridade de Deus? Não, é claro que não. Nem tampouco nós estávamos antes de sermos salvos. Nós não estávamos sob o governo de Deus. O que significa que nós não estávamos no reino de Deus. Mas um dia, por meio do Evangelho, Deus veio até nós e disse: você tem de se arrepender. Mas arrepender-se de quê? Não simplesmente arrepender-se de determinados erros ou pecados, mas arrepender-se radicalmente. Arrepender-se de não ter estado sob a autoridade do céu. Arrepender-se de não se submeter à soberania de Deus. A razão dos nossos pecados é, primeiramente, a nossa não aceitação do governo de Deus. Os homens cometem todo tipo de pecado porque eles não querem deixar que Deus exerça a sua autoridade sobre eles. Mas como que ele pode trazê-lo para debaixo da sua autoridade? Por meio do Evangelho. O Evangelho que o Novo Testamento revela é um Evangelho proclamado a rebeldes, a homens que têm resistido à autoridade de Deus, a homens que têm rejeitado o seu governo, a homens que não querem estar sob o seu reinar. Esse Evangelho limpa tais homens e põe a vida de Deus dentro deles, de tal forma que eles possam aceitar o governo de Deus. Isso é o Evangelho do Novo Testamento. Você ouviu o Evangelho, você creu e você foi salvo. Mas será que você viu que o Evangelho o colocou sob o governo de Deus? Você viu que foi salvo para o propósito específico de ser trazido para o seu controle? Você viu que a salvação não está relacionada meramente com o perdão, com a paz, com a vida, mas o verdadeiro objetivo de você ter sido perdoado e da vida lhe ter sido transmitida é levá-lo para estar sob o governo soberano de Deus? Isso é o Evangelho. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 diz: aquele que nos ama
e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino. A razão de Deus nos ter lavado com seu sangue precioso era para que pudéssemos ser lavados e estar sob o seu governo. Como tenho pregado esse evangelho em diversos lugares, eu tenho tido contato com inúmeras pessoas que foram claramente salvas e após a sua salvação disseram-me algo parecido com isso. Por que será que desde quando eu fui salvo parece estar sob certo tipo de controle? É como se alguém tivesse tomado o controle da minha vida, de tal maneira que quando eu desejo fazer determinada coisa, algo em mim diz, não faça. Anteriormente eu era senhor de mim mesmo, agora simplesmente eu já não posso fazer o que me agrada. O que significa isso? Ora, não é essa a sua história? Sim, essa é a história de todo aquele que é salvo. Entretanto, no momento da nossa salvação, nós não imaginamos que alguém entraria em nossa vida e assumiria o comando. Muitas pessoas, quando recém-salvas, elas não entendem isso. E elas me pedem uma explicação. Aí eu tenho procurado explicar da seguinte maneira. Como você creu no Senhor? Você não recebeu a sua vida? Então você não sabe que o Senhor que você recebeu não é apenas o Salvador, mas Ele também é Rei? Você não sabe que Ele não é apenas o crucificado, mas Ele também é o que foi exaltado ao trono? Que Ele recebeu toda a autoridade nos céus e sobre a terra? Deus o fez Senhor e Cristo. Hoje, Ele não é mais o Salvador na cruz. Ele é o Salvador no trono. É como Rei que Ele se tornou seu Salvador. Por isso, a vinda dEle trouxe o seu trono para a sua vida. Toda pessoa salva está debaixo de um governo interior. E esse governo é o governo do reino. Até agora, você sabia de uma restrição sobre si, mas não havia percebido que há um trono em sua vida. O reino de Deus está no seu interior. Alguns dias encontrei alguém que me disse espantado: meus colegas podem envolver-se totalmente com todo tipo de diversões, e eu desejo fazer o mesmo. Entretanto, quando quero tomar parte nessas diversões, há uma forte restrição interior. Por que há todo esse transtorno interior? Às vezes, dizemos às pessoas que há um transtorno interior porque elas têm interiormente a vida do Senhor. Isso é verdadeiro, mas não é toda a verdade. A questão não é simplesmente uma vida interior, mas é uma autoridade interior. Paulo disse: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que nós estamos comendo, o que nós estamos bebendo, isso trata de questões muito práticas na nossa vida diária. O reino de Deus é igualmente um assunto muito prático na nossa vida diária. Ele é tão prático como comer e beber. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Quando permitimos que a autoridade do reino de Deus opere em nós, essas três coisas caracterizarão a nossa vida diária. Nós seremos rígidos com nós mesmos em todas as questões relacionadas à justiça. Em nosso relacionamento com os outros, a característica será paz. E em nosso andar com Deus, nós teremos alegria no Espírito Santo. Se nós não tivermos alegria no Espírito Santo, algo está errado conosco. Quando nós nos livramos dessa restrição divina, nós permanecemos em silêncio enquanto os outros estão louvando. Enquanto eles cantam os seus aleluias, nós não conseguimos nem proferir um amém. O nosso espírito torna-se tão pesado que não conseguimos nos alegrar. Justificamos de tudo para não estarmos na comunhão. Quando a justiça caracteriza o nosso andar pessoal, quando temos paz em nosso relacionamento com os outros e quando temos alegria na presença de Deus, então o reino está se manifestando na nossa vida diária. Deixemos de pensar no reino como um assunto meramente de profecias.
O Novo Testamento revela que tão logo somos salvos, o trono de Deus é trazido para o nosso interior, para que daí por diante toda a nossa vida seja vivida em submissão ao seu reino.